Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Senol, Santo Espírito do nosso lar. Rogamos a Jesus que nos ampare, que nos ilumine nessa final de tarde, noite, início de noite, em que nos reunimos aqui para buscarmos um pouco mais de entendimento do Evangelho que Ele nos traz. Como nosso irmão Valdemir já bem disse, hoje nós falaremos sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai vossos inimigos. Mais precisamente nos itens 5 e 6, que fala sobre os inimigos desencarnados. Quando Jesus, há aproximadamente 2000 anos, ele nos trouxe a recomendação amai vossos inimigos. Essa recomendação chocou a humanidade, porque como é possível amar os inimigos? Como é possível eu ter carregado dentro de mim esse sentimento tão nobre, esse sentimento tão que resume todas as outras virtudes, por alguém que me ofendeu, por alguém que me fez mal? Então é difícil de ouvirmos essa recomendação, ainda mais à época, e aceitarmos facilmente. Mas, se a recomendação é do Cristo, então é possível. É necessário que a gente possua uma base melhor de entendimento para que possamos compreender o que Jesus quis passar, quis nos dizer. Porque se Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, então tudo que Ele nos deixou é possível de ser realizado. E essa recomendação, que intitula o capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos, que falaremos aqui hoje, essa recomendação tem uma abrangência maior do que geralmente os nossos sentidos inicialmente detectam. É necessário inicialmente que a gente saiba, que a gente se pergunte o que é, qual é o conceito de inimigo. Inimigo é o opositor, alguém que está contra nós. Mas a doutrina espírita, com seu papel esclarecedor, vem atualizar esse entendimento, essa nossa visão, relembrando as palavras do Cristo. Porque o Espiritismo, ele não veio destruir a lei, mas sim recordar a moral do Cristo, desta vez com palavras mais claras. E sobre o que estamos falando hoje, o Espiritismo, ele vem nos dizer que a presença desses seres que se colocam em algum momento da nossa caminhada contra nós, esses ofensores, esses irmãos de caminhada que se equivocam em algum momento, assim como nós também nos equivocamos, a doutrina espírita nos esclarece que esses seres têm uma importância fundamental na nossa vida. Existe até uma frase que diz assim: os nossos amigos não falam a verdade, os nossos inimigos falam a verdade nua e crua para nós. E é essa fala dos nossos inimigos, dos supostos inimigos, que fazem com que despertemos em alguns momentos da nossa caminhada. Porque os nossos inimigos, eles se dirigem a nós de maneira não tanto agradável. Eles não exaltam as nossas qualidades, os nossos pontos fortes. Eles falam exatamente sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos pontos fracos. E aí por isso que nós sentimos raiva, sentimos os nossos melindres. Caso semelhante
ocorre nos nossos relacionamentos, que não são tidos como inimigos, mas são irmãos de caminhada que Deus coloca na nossa convivência, e esses irmãos, pela convivência muito próxima, passam a observar as nossas falhas. E ainda bem que isso acontece, porque são esses apontamentos, desde que tenhamos humildade, que farão com que a gente cresça, farão com que nós busquemos esse avanço, esse progresso, desde que eu reconheça esses apontamentos, reconheça as minhas falhas, os meus defeitos, e procure com muito esforço vencer essas barreiras e buscar a reforma íntima, o auto-melhoramento. Mas estamos aqui falando hoje sobre inimigos desencarnados. E como nós aqui presentes, pelo menos os que eu estou enxergando com os meus olhos físicos, estamos encarnados, a maioria de nós não consegue visualizar esses inimigos, salvo os médios videntes, os médios que possuem uma mediunidade ostensiva, que enxergam os nossos irmãos que se encontram na erraticidade, se encontram no plano espiritual. E na mensagem que tomamos por base no nosso estudo de hoje, diz o seguinte: que o espírita, ele tem ainda outros motivos para ser indulgentes com os seus inimigos. E o que é ser indulgente? Ser indulgente, a pessoa indulgente é aquela que está sempre preparada para perdoar aqueles que nos ofendem. Infelizmente, nós ainda não nos encontramos nesse nível, por conta da nossa condição evolutiva, por conta da morada que nós habitamos, nós ainda não conseguimos, em nossa grande maioria, não conseguimos colocar em prática esse mandamento, essa virtude da indulgência. O espírita, continua o texto, o espírita sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens. Se deve, essa suposta maldade, ela se deve a uma imperfeição momentânea, a uma imperfeição que necessita de um aprendizado para que ela possa se transformar. Assim como uma criança que vai corrigindo o seu comportamento, os seus erros, conforme vai aprendendo coisas novas e vai aprendendo, recebendo novos conhecimentos. Então, o homem mau, ele chegará o dia em que ele reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então, cabe a nós, observando, lendo esse início desse texto, começarmos desde já esse exercício do autoconhecimento, para que a gente possa, identificando esses erros, esses vícios que ainda são tão vivos em nós, possamos buscar essa transformação. Mas o primeiro passo que temos que dar é esse autoconhecimento, porque é necessário que a gente caminhe dentro de si para que possamos nos libertar desses vícios que impedem o nosso avanço. E dissemos libertação porque exatamente, efetivamente, esses vícios, eles entravam o nosso avanço e nos perdemos ao longo do caminho, dificultando o nosso crescimento espiritual. O espírita sabe ainda que a morte livra apenas da presença material do seu inimigo, já que esse inimigo pode nos perseguir na vida além túmulo, uma vez que deixou a vida física aqui no plano material. Então, após o nosso desencarne, isso significa que os nossos desafetos estarão do nosso lado? Sim. Claro que depende
de cada situação, de cada história. De repente não ficarão ao nosso lado da maneira como a gente imagina, porque pelos nossos conceitos, pela nossa visão ainda muito material, sempre ligamos a aspectos físicos, aspectos materiais. Mas essa ligação, ela se dá por conta dos nossos pensamentos, por conta dos nossos sentimentos. A partir do momento que eu não consigo dissolver as mágoas, os ressentimentos com aquele que me ofendeu em algum momento, eu faço uma ligação constante e essa ligação vai permanecer na vida espiritual, porque nos manteremos ligados àquela pessoa, àquele ser. Aquela pessoa que porventura, ou ele, ou essa pessoa, esse ser, nos ofendeu, nos feriu, ou nós o ferimos. E como diz aquele texto atribuído à autoria de Chico Xavier, quando fala sobre o conceito de amor, fala que o ódio, que acredita-se ser a antítese do amor, o ódio não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. O ódio é o amor que se enlouquece. Em linhas gerais, de maneira geral, só se odeia quem se amou muito. É muito comum identificarmos essa situação nos núcleos familiares. A presença do ódio onde havia amor. Mas como isso é possível? Como em um dia se ama e em outro dia se odeia? Como isso é possível? Isso ocorre por conta da nossa forma ainda muito equivocada de amar. A nossa visão ainda muito distorcida do amor. É um amor estranho, conflituoso, de muitas problemáticas. Então, o Espiritismo, ele vem nos alertar, vem nos esclarecer, e diz esse texto, que a expressão extinguir o ódio com sangue é falsa, porque na verdade o sangue alimenta o ódio, mesmo na vida além túmulo, porque nos mantemos ligados por conta dos ressentimentos, das mágoas, dos rancores. Por conta do ódio, as criaturas se ferem, se matam, criando processos obsessivos que, por muitas vezes, com muita frequência, esses processos obsessivos perduram na vida além túmulo e em outras existências, inclusive aqui na matéria. E por que isso? Porque ninguém foi capaz de apaziguar aquela relação conflituosa. Ninguém foi capaz, nenhuma das partes foi capaz de perdoar, de pacificar. Por isso, a recomendação do Cristo, da necessidade ilimitada, constante, de perdoarmos quantas vezes forem necessárias. Nós observamos numa situação onde há uma situação muito crítica, onde há criminosos e policiais, sempre vai uma pessoa para apaziguar, para acalmar os ânimos naquela situação que geralmente é muito tensa, o que é natural. Se nas relações de ódio entre nós se tivesse alguém para apaziguar aquela situação, muitas vezes não chegariam às vias de fato. Por isso, se você já possui esse entendimento, se você julga que você é a parte que compreende mais, que estudou mais, que se instruiu mais acerca das leis espirituais, acerca dos ensinamentos do Evangelho, então seja você a parte a compreender, seja você a parte a apaziguar, seja você a parte a compreender as limitações do outro, porque muitas vezes
a outra parte ainda não compreende o que você compreende, ainda não enxerga da mesma forma que você compreende. E aí muitas vezes, mesmo sendo nós aqueles com maior conhecimento, ainda ficamos medindo força, ainda queremos ser aqueles a sair com a última palavra, ainda queremos ser aqueles que queremos ter a razão e deixamos a felicidade e a construção da paz de lado. Irei-vos, mas não pequeis, não deixeis que o sol se ponha sobre vossa ira. Essa frase foi dita por Jesus. E o que Jesus quis dizer com essas palavras? Ele quis dizer que é natural que a gente sinta raiva, que a gente sinta impaciência quando somos ofendidos, mas que essa raiva não gere, não fique em nosso coração até criar uma mágoa, até criar um ressentimento ou um rancor. É natural que eu vá ficar impaciente quando eu for lesado, e eu tenho até o direito de me sentir assim. O que eu não posso é cultivar, alimentar esses sentimentos, porque esses sentimentos gerarão mágoa dentro de mim, e essa mágoa vai atrapalhar a minha caminhada. Por isso que na oração de São Francisco de Assis, ela solicita que todos nós possamos ser instrumentos da vossa paz, como a oração menciona. Onde houver ódio, que eu leve o amor, que eu leve o perdão, que eu leve a paz. Ao invés disso, muitas vezes, permitimos que o nosso lado sombrio, que o nosso lado escuro tome conta de nós, impedindo que sejamos aquela parte que vá apaziguar. Muitas vezes agimos de maneira contrária. Nas menores situações, somos nós que colocamos lenha na fogueira. Além de não apaziguar aquela situação, muitas vezes somos nós que criamos ou aumentamos ou dificultamos aquela relação. E para que isso? A troco de que agimos assim? Porque ainda alimentamos a discórdia, a confusão e as desavenças. E esquecemos, sobretudo nós espíritas, que quando agimos assim, estamos atraindo a presença dos nossos irmãos no mundo maior, do plano espiritual. Já ocorreram comunicações do plano espiritual para nós, onde irmãos que estão lutando contra as suas dificuldades e querem avançar, querem progredir, e nós geralmente colocamos a culpa sempre neles, os chamando de espíritos obsessores, sendo que muitas vezes somos nós os obsessores. E nessas comunicações, muitos irmãos vêm nos dizer: eu estava quieto lá no meu canto, mas nós o chamamos, os atraímos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos equivocados. Onde está o verdadeiro espírita? Aquele que busca, aquele que sabe que deve buscar, deve domar as suas más inclinações, buscando a reeducação interior, a reeducação íntima. Mas perdoar é tão difícil, porque nós não recebemos a reciprocidade, não é? Olha, eu até perdoaria, mas a outra parte não vai me perdoar. Não é assim que nós enxergamos? Mas quem disse que é assim que funciona? O perdão, ele é um presente que eu dou a mim mesmo. Não interessa se a outra parte vai compreender. Não interessa se a outra parte vai me perdoar por igual, ou vai enxergar a mesma situação como eu enxergo.
Mas quando eu perdoo, eu estou diluindo aquela mágoa dentro de mim. Eu estou dissolvendo aquele rancor, aquele ressentimento que não ficará dentro do meu coração. Estou dissolvendo o meu ódio. Estou dando uma oportunidade para mim, uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de renovação, para que eu possa continuar o meu caminho. Se a outra parte não agir assim, e ela precisa enxergar por si mesma, ela ficará estagnada, ela ficará estacionada no tempo e deixará de crescer. Quando eu não perdoo, como eu fico? Eu fico pesado, eu fico triste, eu fico amargurado. E quando eu não tenho a capacidade de perdoar, eu atraio para junto de mim enfermidades, doenças que vão atingir o meu corpo físico. E se eu continuar agindo assim, essa enfermidade vai se agravar, até chegar a um câncer, por exemplo. Então é necessário que lembremos dos conhecimentos que já adquirimos, conhecimentos que a vida nos traz, que a doutrina espírita vem nos lembrar, o Evangelho de Cristo, para que possamos nos modificar. Com certeza não faremos tudo o que deveríamos fazer dentro da nossa linha de atuação, dentro até onde eu posso ir. Mas será que eu tenho feito o mínimo esforço para isso? Ou estou cultivando, estou permitindo que os ressentimentos, nas pequenas contrariedades do dia a dia, nas pequenas discussões no núcleo doméstico, no ambiente de trabalho, no trânsito, numa fila de supermercado, essas pequenas contrariedades, será que estamos permitindo criar esses pequenos rancores e cultivar esses sentimentos negativos dentro de nós? Ah, Fábio, mas eu consigo perdoar sim, eu perdoo. Eu perdoei aquela pessoa a tal ponto de esquecê-lo completamente e não querer nem vê-lo pintar de olho na minha frente. Não é assim que a gente enxerga o perdão? Isso não é perdoar. Já falamos aqui que perdoar não é esquecer, porque a lembrança ela é orgânica. Se alguém me ferir, dificilmente eu vou esquecer. Agora, o esquecimento que Jesus, em seus ensinamentos, quer nos passar, é o esquecimento dessa alimentação, desse cultivo que geralmente nós fazemos. Eu não vou esquecer o fato, eu não vou esquecer o evento, mas eu não vou cultivar, eu não vou carregar aquela mágoa, aquele ressentimento. Eu vou sofrer, aquilo vai doer em mim, apenas por um tempo, e depois eu vou diluir aquilo, vou seguir a minha trajetória. Ah, mas eu não abro mão, eu não levo desaforo para casa. Lá em casa, quem dá a última palavra sou eu. Mas você quer ser feliz ou quer ter razão? É tão mais barato perdoar se nós soubéssemos, se nós imaginássemos as dificuldades que nós estamos criando para nós. Quando deixamos de lado, quando ignoramos essa necessidade da indulgência e do perdão, nós iríamos repensar o nosso comportamento.
se o suicida imaginasse o sofrimento que ele está agariando para si, ele não tiraria a própria vida. É pela falta de conhecimento da vida espiritual é que muitas vezes cometemos vários equívocos, vários erros. Mas nós já sabemos, nós não podemos mais ignorar uma série de coisas, não podemos mais fazermos de conta, como se essas leis espirituais, essas leis de Deus, que Jesus nos traz, que nós não estamos submetidos a elas, que nós não fazemos parte dessas leis, como se essas leis fossem um filme de ficção, onde eu não faço parte. Essas leis, esses conhecimentos que nós já adquirimos, são reais. E diariamente, os nossos irmãos do lado de lá voltam para nos dizer: não façam o que eu fiz. Não cometam os mesmos erros que eu fiz, que eu cometi. Coloquem em prática aquilo que vocês já aprenderam. Perdoe, ame, compreenda, seja indulgente, seja caridoso, na sua área de atuação, dentro da sua limitação, mas não deixe de agir, não deixe de levantar e ir à luta. Se queremos um mundo melhor, temos que contribuir para que esse mundo seja melhor. Hoje, pela manhã, fiz uma palestra lá na cidade ocidental, no Bezerra de Menezes, e falei lá sobre essa situação que o nosso país se encontra, e é muito comum nós apontarmos o dedo e cobrarmos e falarmos sobre a corrupção dos nossos governantes. Isso já está muito batido aqui, a gente sempre fala a mesma coisa, mas é necessário que a gente lembre. Será que eu também não estou corrompendo? Será que eu também não sou corrupto, ainda que em menor grau? Será que corromper a lei é apenas roubar milhões? Ou será que quando eu jogo um papel de balinha na rua, eu estou corrompendo? Ah, mas é só um papel de balinha? Isso não é nada perto de milhões. Mas e se milhões de pessoas jogaram um papel de balinha? Porque se eu corrompo no pouco, é bem provável que eu vá corromper no muito, se eu tiver oportunidade, se a vida me der campo para que eu possa atuar. Então é necessário, se eu quero viver num mundo melhor, eu não preciso cobrar simplesmente, eu tenho que contribuir, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso apenas reclamar, eu não posso apenas cobrar, eu tenho que fazer algo. É como aquela parábola do beija-flor, que estava acontecendo um incêndio na floresta e ele ia lá no rio, pegava uma gotinha e jogava um incêndio na floresta. E os outros animais: mas que tolice! Você não vai apagar o incêndio na floresta. Por que você está fazendo isso? E o beija-flor responde: eu estou fazendo a minha parte. E cada um de nós pode fazer a sua parte. Porque cada um de nós possui habilidades, conhecimentos e experiências que o outro não possui. E é por isso que estamos aqui juntos, para que cada um, contribuindo com suas habilidades e seus conhecimentos, possa transformar esse ambiente, essa morada em que nos encontramos, numa morada mais agradável. Cabe a cada um de nós
arregaçarmos as mangas e fazer alguma coisa. Se queremos mudar o mundo, temos que começar arrumando o nosso quarto, arrumando a nossa casa física, a nossa casa mental, a nossa casa moral, para que então amanhã possamos enxergar esse mundo melhor, esse mundo mais evoluído. Mas temos muitas dificuldades. Amar os inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, é não retribuir o mal com o mal. É trabalhar em si esse sentimento maior de querer bem ao nosso semelhante. Para isso, não podemos olhar para o presente. Devemos olhar para a vida futura. Olhar para frente. Saber que não perdoo hoje, isso complicará a minha vida. É possível que eu não consiga ainda, mas eu preciso me esforçar. Eu preciso começar a me exercitar diariamente com as pequenas coisas. Porque se eu não conseguir relevar as pequenas ofensas do dia a dia, da minha esposa, do meu marido e os demais exemplos que nós já demos aqui, quem dirá as grandes ofensas? Então é necessário que eu comece a me preparar, para que se amanhã eu for colocado à prova de uma grande ofensa, de uma ofensa que hoje eu falo, olha, se acontecesse isso comigo, eu não saberia resolver. Então vamos começar desde já a exercitar essa indulgência nas pequenas coisas, para que então possamos chegar lá. Essa é a nossa meta. Para atingirmos essa maturidade de perdoarmos indistintamente, é necessário a prática no nosso dia a dia. Simão Pedro, não o apóstolo, mas o orador espírita, numa palestra que ele proferiu, ele fez uma análise acerca da oração de São Francisco de Assis, uma das mais lindas orações que temos conhecimento. A oração diz assim: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Ele não diz assim na oração: Senhor, dê-me a paz. Ele não diz: Senhor, que o mundo me traga a paz. É como se ele dissesse assim: Senhor, vou promover a paz, me ajuda. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Mas ele não para por aí. Ele continua a oração explicando como vai fazer isso, como que ele vai promover essa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E Chico dizia que o ódio, é o próprio amor que adoeceu. Quando temos ódio por alguém, nos mantemos ligados àquela pessoa. Porque se não sentimos nada por ela, a gente continua a nossa caminhada e não lembramos daquela pessoa. Quando nos mantemos ligados com aquele sentimento, é porque existe algum sentimento verdadeiro ali. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E Jesus nos falou exaustivamente para perdoarmos 70 vezes 7 vezes. Uma linguagem simbólica, porque o que Jesus quis nos passar é que deveríamos perdoar sempre que necessário. Como disse Khalil Gibran, o perdão é o perfume que as flores exalam quando são pisadas. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Não é ignorar as discórdias, mas levar a união, apaziguar, pacificar. Ser, sempre que oportuno, aquele agente pacificador. E às vezes isso significa se calar, deixar que o outro fale, deixar que o outro brigue, falar, deixar que o outro tenha razão. E o outro
não vai brigar sozinho. Tenho certeza disso. Porque quando um não quer, dois não brigam. Esse é o ditado popular, talvez, mais sábio da vida prática. Nós precisamos tanto um dos outros, que até para brigar, a gente precisa do outro. Que a gente não briga sozinho. Às vezes a gente até tenta, mas a gente não consegue. Aquela discussão não vai evoluir quando um não quer. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Mas saibamos levar a verdade. Chico dizia assim: coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor. Pois a verdade, ela é necessária, mas ela tem o tempo certo. Ela tem o momento certo. Eu devo ser verdadeiro, mas eu não posso ser ofensivo ao expor a minha verdade. Humberto de Campos fala que existe a minha verdade e a verdade do outro. E são verdades para cada um, embora a verdade seja única, seja universal. Quando Jesus foi levado à presença de Pôncio Pilatos, Pilatos lhe perguntou: sois rei? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Que vieste aqui fazer? Dar testemunho da verdade. E Pilatos perguntou: qual é a verdade? Sabe qual foi a resposta de Jesus? O silêncio. Uma pessoa que veio para ensinar, ante uma pergunta, se cala. Porque a verdade é um valor tão nobre que não pode ser dito para ouvidos mentirosos. Porque uma verdade dita para ouvidos mentirosos se transforma numa mentira futura. Então Jesus se cala. E nós queremos sair por aí falando poucas e boas verdades, né? De maneira desequilibrada, da nossa maneira, que julgamos ser a maneira mais correta, e julgamos sempre estarmos com a verdade. E ainda que estejamos sobre alguns aspectos, temos que tomar cuidado ao dizer essa verdade. Por isso a recomendação: uma gota de verdade, 1 litro de amor. É a forma como eu coloco essa verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Dizemos que a doutrina espírita, ela é consoladora. Não apenas pelas palavras que Jesus nos deixou, quando nos prometeu que enviaria um outro consolador e explicaria todas as coisas que antes ele não pôde explicar. Se ele disse que enviaria um outro consolador, é porque ele não disse tudo, ou não pôde falar com as palavras que a doutrina espírita nos diz. Mas pelo seguinte fato, de que os de lá retornam para dizer para nós, para os de cá, dizendo que a vida continua, que a morte não existe, que a morte é uma ilusão e que continuaremos sendo quem nós somos. Por isso os nossos desafetos continuarão sendo os nossos desafetos do lado de lá. Não foi à toa que o Cristo recomendou: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que a gente não leve esses desafetos para a vida futura. Vamos nos reconciliar agora, já. Por isso que temos que fazer esse esforço em nos melhorar. Ninguém após o desencarne vira santo ou vira espírito puro após o desencarne. Deixamos apenas essa roupa, esse instrumento, essa veste dada por Deus. E temos que cuidar muito bem dessa vestimenta. Foi o que falamos hoje de manhã, quando falamos sobre a necessidade de cuidar do corpo e do espírito. Então,
temos a oportunidade de dar esperança aos outros. Quantas palavras desperdiçamos, quantos momentos desperdiçamos, quantas oportunidades temos de levar uma palavra de ânimo a outras pessoas, a pessoas que cruzam o nosso caminho, que convivem conosco, mas deixamos passar as oportunidades. Quantas orações podemos fazer em socorro do nosso semelhante? Onde houver tristeza, que eu leve alegria. As tristezas que nós passamos são momentâneas. Emmanuel dizia para Chico, ante as dificuldades que Chico enfrentava: isso também passa. Como disse Santa Teresa de Ávila: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Tudo passa, só Deus não passa. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Jesus disse isso, disse que veio pelos enfermos, pelos doentes, porque aquele que tem é quem vai doar. Então, se você tem mais compreensão, seja você a compreender mais, a perdoar e a ser indulgente, pois é a luz que dissipa as trevas, é a luz que procura as sombras, e não o contrário. Não são as sombras que procuram a luz. Os sãos não necessitam, não precisam de médico. Então, que levemos a luz a quem precisa. E isso implica lembrarmos daqueles que nos fizeram mal, que se encontram no mundo espiritual, que se encontram no mundo maior. Às vezes a gente escuta assim: não, mas a gente não tem nem que falar, citar nome de espírito sofredor, porque senão a gente vai atrair para perto de nós. Pelo contrário, nós estaremos auxiliando, nós vamos atrair para junto de nós sofrimento, dificuldades, se não mudarmos o nosso coração. E no final da oração de São Francisco de Assis, nós percebemos o valor da humildade. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Morrer para as coisas do mundo, para viver as coisas do Espírito, pois nos dizemos vivos e nos fazemos de mortos para as necessidades alheias, mortos para o auxílio ao próximo, e nos dizemos vivos. Só para finalizar, uma mensagem de Emmanuel intitulada A Regra Áurea, a Regra Maior, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinado no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, diz Emmanuel, contudo, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. E aí ele lista: diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses, os que não desejais para vós, não façais a outro. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro. Essa
lei áurea, essa regra maior, que o Cristo, como governador do orbe terrestre, sempre nos mandou, através dos seus mensageiros. Porém, muitos distorceram esses ensinamentos. Assim Jesus finaliza Emmanuel. Jesus vem em pessoa ensinar e exemplificar a regra áurea, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre.